Shalom a todos, a paz seja contigo. Seja bem-vindo, esse é o canal Verdade Revelada, aqui Neemias Gomes. Hoje eu quero falar sobre o período em que estamos vivendo, as mudanças que estão ocorrendo. Conforme nós anunciamos desde ano passado, a partir de 20 de março, iniciou uma nova era. Nós estamos na transição dessa nova era, as transformações já estão ocorrendo. Eles mesmos avisaram que haveriam grandes e drásticas mudanças. Em termos de trabalho, as pessoas deixariam o trabalho, os seus hábitos usuais, as pessoas se separariam uma das outras, as pessoas estariam vivendo mudanças de paradigmas, de crenças. E o que mais me preocupa é essa questão da mudança de crença, porque na nova era de Aquário, eles pretendem aprisionar o peixe do cristianismo, né? O símbolo do cristianismo, que é peixes, e fazer com que a humanidade entre em uma nova era de tecnologia, de avanço, de comunicação, sendo que sem a fé nas Escrituras, sem o Criador, sem manter a crença, as convicções frequentemente preservadas pelo cristianismo, por exemplo. E aqui você observa um cidadão chamado Shaun King, que, segundo ele, todas as estátuas de Jesus e os vitrais das igrejas cristãs devem ser destruídos. Isso, segundo ele, que até não tem nada de negro, né? Você vê que o sujeito é mais pele clara do que negro. Isso, segundo ele, é uma resposta ao racismo, às questões raciais que têm se aviltado durante esse ano. Então, o problema é o cristianismo, segundo eles. As mazelas do mundo se devem ao cristianismo, ao judaísmo, à fé bíblica. E esse é o discurso que eles vão utilizar até o fim, agora que o marxismo cultural ele toma um novo fôlego por trás dessas manifestações do Black Lives Matter, do George Soros, vidas negras importam, né? Essas questões de antifas, antifascistas, essas questões LGBT, tudo isso carrega um ódio, um ranço contra o cristianismo, contra as escrituras, contra os mandamentos, e nós estamos vivendo drásticas mudanças. Agora, nós temos uma oportunidade diante de nós. Em Josué 24:15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Altíssimo, Yahuá, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Todo-Poderoso. Queridos, está nas nossas mãos uma escolha. E eu acredito que essa escolha ela vai abranger não só o campo das ideias, não só o campo intelectual, espiritual, mas também o campo físico. Você vai entender do que eu estou falando. Em Mateus 19:29 diz também: todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então, servir ao Messias, desde aquela época, já era uma prova de fogo tremenda, porque isso implicava em abrir mão de posses materiais, de carreira, de sucesso, de fazer parte da sociedade, de fazer parte, de pertencer a uma família, de manter uma relação, e ainda mais nos dias de hoje, porque o controle tecnológico, porque a imposição e o cerco é muito maior e mais moderno hoje do que era naquele tempo. Nosso Salvador nos alertou em Mateus 10:34, diz: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Frequentemente as pessoas confundem a verdade, seguir o Criador, com as pessoas terem uma vida pacífica, sem problemas, é prosperidade, é vitória,
sem receberem oposição. Mas isso não está escrito em algum lugar do Evangelho. Pelo contrário, o Messias veio trazer a espada, ele veio trazer a divisão. E importa que haja essa divisão. Ela não é algo aprazível, ela não é algo que é prazeroso, mas ela tem que acontecer. Ele diz: eu não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a sua filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria família. Pesados, nós estamos aqui hoje, 2020, hoje é dia 29 de junho de 2020. Nós estamos aqui passando por uma transformação profunda nos lares. Dizem que nunca houve tantos divórcios como durante esse lockdown, né, durante essa quarentena. Dizem também que os rompimentos, as mudanças nunca aconteceram tão drásticas como nesse momento que estamos vivendo, devido a essa situação biológica que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a prova final está aqui. Ela começou agora nesse ano. 2021, 2022, 2023 nos reservam grandes tribulações e provas. Mas o Messias diz: eis que estou convosco. E ele diz: eu nunca vos deixarei e nem vos desampararei. Ao você ser fiel, ao você ser perseverante, o Eterno vai te abençoar e vai te honrar. Mesmo embora você fique sozinho na sua família, na sua casa, no seu bairro, na sua congregação. E a coisa já foge do campo ideológico, porque o que será aqui peneirado, né? O que será pesado é o caráter, independente de posicionamentos. As pessoas que vão conhecendo a verdade, elas vão tomando um lado, o lado da verdade. E aqui diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Essa é uma parte interessante, porque frequentemente eu encontro pessoas da fé que dizem assim: ah, meus filhos não querem não, mas eu vou deixar um cantinho para eles. Mas como? Se a Bíblia é clara, a espada veio para causar essa divisão, para provocar essa situação. Não há como conciliar aquele que é fiel com o infiel, aquele que não quer com aquele que deseja a vida eterna. Não tem como, meus irmãos. E eu ainda vejo pessoas que colocam um cônjuge, um casamento acima da vida eterna, acima do amor ao eterno. Isso não é apropriado, esse não é digno dele. Eu já vejo também pessoas que colocam um filho acima do eterno. Isso também não é ser digno do reino, ser digno do eterno. Nós temos que ser resolutos no nosso posicionamento. E eu estou chegando agora na questão da divisão, não só mais num campo ideológico, num campo espiritual, mas também num campo físico. Haja visto as coisas que estão aí anunciadas, a própria elite está anunciando esses grandes eventos. Alguns não acreditam, alguns zombam, alguns não querem de maneira nenhuma ter qualquer parte em preparar-se ou buscar um abrigo ou buscar uma preparação. E aí o que vamos fazer? Queridos, é muito claro, você tem que tomar a sua decisão independente de pessoas. Quem seguir você nesse propósito, quem estiver dentro de um propósito, amém. Mas infelizmente, quem não estiver no propósito, você tem que seguir em frente, independente de pessoas. E muitos vão dizer: ah, irmão, você está falando para acabar os casamentos, você está falando em romper com famílias. Amados, eu estou falando em você seguir a verdade, seguir a palavra. Sim, seguir a verdade, seguir a palavra, acontecer isso, dê glórias ao Pai, porque você é bem-aventurado. Porque seguir o Messias traz esse tipo de consequência. Nós sabemos, mas você deve seguir de qualquer forma. Você deve seguir em frente. Você não deve recuar. E nós estamos vendo aí
o que eles já estão anunciando por via tempestade solar, erupções vulcânicas, o aumento do nível do mar, asteroides que vão cair, esses problemas biológicos a todo lado que estão surgindo, né? Ataques de bombas nucleares, estão falando disso. Já estão falando aqui, ó, esse porquinho, não tinha percebido, mas saiu a matéria. Cientistas chineses já identificam essa nova doença aí em porcos, exatamente como foi predito nessa capa aqui alguns dias atrás. Ou seja, nós temos que tomar medidas e ser perseverantes. Esse é um ano de decisões. 2020 é um ano que vai definir o caminho que cada um está tomando. Você tem que estar consciente disso e você tem que seguir em frente, sem temor, com coragem, seguir o eterno, seguir a verdade. Se prepare. Que Neemias Gomes, curta o vídeo, compartilhe. Até um próximo estudo, se o eterno permitir.